Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor, minhas irmãs, irmã Helena Paz do Senhor, irmã Nogueira, Magnólia, Paz do Miriam Senhor. Santana, paz do sejam Senhor, irmã bem-vindas, Miriam. queridas. Este encontro é pedagógico, onde aqui estamos reunidas para bater esse papo sobre as dicas, as orientações pedagógicas que podem ser trabalhadas na Escola Bíblica Dominical durante esse trimestre, né? Essa atividade é uma atividade da EBD em síntese da nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, sob a responsabilidade do DENEC, que é o Departamento de Educação Cristã, de Educação e Ensino. E nós estamos felizes, porque nesse momento a gente vai aqui discutir, está discutindo sobre a lição desse trimestre, especificamente como se trabalhar na questão pedagógica, como se trabalhar a questão pedagógica durante todo o trimestre. E nós ficamos felizes pela oportunidade que o Senhor tem nos trazido, né? Estamos iniciando o quarto trimestre, com esta lição intitulada A Justiça Divina, a lição trabalhada pelo pastor Ezequiel, né? Pelo pastor Ezequias Soares, que estará conosco nesse trimestre no EBD em síntese, e ele vai tratar do tema, toda esta lição vai tratar do tema do profeta Ezequiel. Então, é um prazer estarmos aqui. A justiça divina, para ser discutida, trabalhada, não é uma lição fácil de estudar, de trabalhar, mas com a graça de Deus, com a orientação e a inspiração do Espírito Santo, a dedicação de cada professor, com certeza será um bom trabalho desempenhado nas nossas igrejas. Estamos aqui com a irmã Miriam Santana, que é da Assembleia de Deus da Congregação Fronteiras, no setor 10, e a irmã Eleide Nogueira, é da Igreja Assembleia de Deus, também da Congregação Nazaré 2. Eu sou a irmã Magnólia Amém. Moraes, da Congregação Parque dos Eucaliptos, também da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Irmã Miriam, você quer dar alguma palavra? Nós vamos compartilhar uns slides, né, para ficar melhor, para entender, compreensão dos irmãos, e nós vamos estar aqui batendo esse papo, né? As irmãs fiquem muito à vontade, é um momento de esclarecimento, de troca de experiência. A paz do Senhor, irmã Magnólia, a paz do Senhor, irmã Eleide, A e paz a do Senhor. paz do Senhor, querido professor e professora. Estamos iniciando mais um trimestre e é com satisfação que aqui estamos em nome do apoio pedagógico, Escola Bíblica Dominical, para contribuir com este maravilhoso trabalho, né? Como já foi falado, este trimestre nós estudaremos sobre a justiça divina. E a irmã Magnólia, a senhora falou que não é uma lição tão fácil, né? E ao ler a lição, logo na página 4, onde nós encontramos o planejamento, a parte B, onde fala sobre a motivação, teve algo que me chamou a atenção, uma interrogativa, que fala o seguinte, na página 4, motivação, olha, que diz o seguinte: como compreender um livro tão antigo e ao mesmo tempo tão complexo? Não é isso? Como compreender? Primeiro, é importante que o professor ele inicie motivando sua classe para que os alunos eles sintam-se mais desejosos de se familiarizar com o conteúdo, o que nós sabemos que não é fácil, não é verdade? Eles precisam explorar é, um livro tão antigo, um livro tão complexo, comparado ao de Apocalipse, que muita gente teme, não é verdade? Em ler. Pois é,
Ele é antigo, complexo, difícil de se compreender, mas ele é convidativo. Ele nos convida a refletir sobre a nossa intimidade com Deus, sobre nossa fidelidade, sobre nossa responsabilidade. E ele também é um livro comparativo, porque as profecias deste livro antigo, eles nos alcançam e alcançam as gerações futuras. Não é isso? Então, é neste sentido que nós estamos trazendo algumas propostas, algumas dicas pedagógicas que podem ajudar a mim, como professor, a você, como professora, para facilitar o nosso trabalho em sala de aula e o nosso aluno não vir a desanimar, né? Então, é, nós estamos trazendo um plano de leitura, não é isso? Eu vou pedir para a irmã Magnólia compartilhar, né, uma proposta de um plano de leitura, onde o aluno ele poderá ler o livro de Apocalipse em 17 dias. Como? Lendo 3 capítulos por dia. Seria 2 páginas, contendo a primeira, contendo o esboço do livro e suas divisões, e a outra um calendário. Tá? Vamos ver o slide próximo. Veja só. Você pode observar que aqui é o esboço, a primeira página, para o plano de leitura. Observe o que está escrito, os capítulos, né? Aqui no esboço, e no próximo você vai observar também as cores que estão relacionados com os capítulos que eu arrumei, organizei aqui. Vejamos, aqui no esboço você encontra do capítulo 1 ao 3, que está nesta cor, do 1 ao 3, o aluno ele vai entender, enquanto ele está lendo, que Ezequiel estava exilado com outros judeus em Babilônia. Aí, ó, a partir do momento que ele concluir essa leitura de 1 a 3, ele vai iniciar do 4 ao 24, ele vai entender essa mensagem. Era o período que Ezequiel transmitia mensagens proféticas que levavam principalmente da condenação de Jerusalém e do seu povo. E daí por diante. Né? Irmã Vocês Miriam, estão... Sim, enquanto você estava falando, eu estava lembrando também que uma grande riqueza nossa, da nossa igreja, é que as lições também agora são acompanhadas do livro, né, que serve de subsídio para os professores e também para os alunos para aprofundar o tema da lição. Isso é livro de muito apoio. importante, não é? Além da leitura bíblica, porque o ideal é, se nós estamos estudando a lição do livro de Ezequiel, no mínimo a gente precisa ler o livro de Ezequiel e tem também como recurso ainda de subsídio a leitura do livro da própria lição, não é? O Que vai livro de também apoio, não é, irmã? livro de apoio, Isso exatamente. mesmo, é muito bom, tanto E para que o não é aluno, caro, isso, tanto para o aluno quanto para o professor. A partir do momento que o aluno, ou até mesmo o professor, é, faz o seu estudo, realiza o seu planejamento e ele trabalha com o livro, ele vai enriquecer muito mais o seu trabalho, ele vai ter uma nova visão, não é isso? Então, aqui está o esboço do plano de leitura. Então, agora a senhora pode passar para o próximo slide. E aqui está o calendário. Você observe que no slide anterior, o capítulo 1 ao 3 está com essa cor, não é isso? Capítulo 1 ao 3 fala sobre a chamada. Então, está essa cor. Por isso que eu organizei todo nessa cor. E a partir do momento que eu vou lendo, eu vou fazendo uma cruzinha aí no quadradinho. E, no caso, eu não fiz. Eu
fiz uma pinturazinha verde, né? Aí, ó, primeiro dia ele leu 3 capítulos, do 1 ao 3. No segundo dia ele poderá ler do 4 ao 6, e daí por diante. Ele vai lendo. Se ele não entender a mensagem, como o livro é complexo, ele volta na página anterior e observa a mensagem que está escrito lá, do segundo dia, que ele vai ler do 4 até o 24, tá bom? Então, qual o resultado positivo que o aluno poderá ter ao concluir esse cronograma, esse plano de leitura, né? Ele irá facilitar a compreensão da classe no estudo de cada lição, porque a partir do momento, a sua classe pode até não ter compreendido o livro de Ezequiel, já que ele é bastante complexo, mas ele irá estar familiarizado com o conteúdo, ele já vai conhecer uma parte do conteúdo e a partir do momento que você vai aplicar cada lição, isso irá facilitar a compreensão do seu aluno. Exatamente. É importante, não é, a gente que trabalha na escola dominical como professor, sempre estar nessa motivação dos nossos alunos, que eles leiam a palavra de Deus. Hoje, no dia a dia É, corrido, e interessante do plano de leitura, aqui apresentado pela nossa irmã Miriam, é que, assim, é um livro de 48 capítulos, mas que você pode ler em 17 dias, né? Então, se você realmente, a gente pode incentivar, tá dando essa dica para o aluno, porque ele pode dizer, eu tenho, minha vida é corrida, eu trabalho, eu tenho estudo, eu tenho família, tenho muitas responsabilidades, não tenho nem tempo para ler. Mas é importante a leitura da palavra, porque é o alimento da nossa alma, e a gente, como professor da escola dominical, deve incentivar a leitura, os nossos alunos, a leitura da palavra. E agora, especialmente no quarto trimestre do livro de Ezequiel, que é o livro trabalhado na Escola Bíblica Dominical. a senhora falou sobre a questão da motivação, irmã Magnólia. Nós sabemos que realmente nossa vida é muito corrida, não é verdade? Quase não temos tempo para nada. E diz bem aqui o nome que é dado a este cronograma: plano, plano de leitura, uma organização. Não é isso? O que eu preciso fazer é me planejar, você precisa se planejar. Então, nós dividimos aqui 3 capítulos por dia e eu vou seguir o plano, não é isso? Mas, para que isso aconteça, o aluno consiga ler, a irmã Magnólia acabou de falar, é importante que o professor ele motive a sua classe, ele possa incentivá-los a concluir a leitura. Como? Chegando mais perto, formando um grupo com a sua classe. Eu sei que nós estamos, todos nós já, não é? Em tantos grupos, mas é uma responsabilidade que nós temos com os nossos alunos. É formar um grupo, porque nós somos responsáveis pelas vidas, não é isso? Nós estamos educando, então, vamos educá-los, cuidar deles como as ovelhas, porque nós vamos prestar conta de cada um com relação à sua educação a Papai do Céu. Então, vamos fazer um plano de leitura, incentivar os nossos alunos, convidá-los, perguntar como está indo, se eles estão conseguindo. Não deu em 17 dias, vamos prolongar um pouco mais, mas é importante que eles leiam o livro, né?
sobre o plano, né, de leitura, né, o trimestre ele tem 90 dias, né? Mais ou menos isso a gente vai ter para concluir. E aí a gente vai conversando devagarinho. Não pode ler 3 capítulos num dia, lê um, né? Vai lendo pelo menos os capítulos que são referentes à leitura da semana, né? Aquela semana, de acordo com cada lição, vai fazendo. Esse estudo pode ser feito em família, esse estudo pode ser feito da forma como a irmã estava explicando, né? Com um grupo, né? Que pode ser feito um grupo com os professores os alunos, né? E o professor das classes. E também, né, ele está bem explicativo, né, está aqui separado, né, todo o cronograma dele separado por cores e o esboço também, o esboço e o cronograma separado por cores, bem explicativo, ilustrativo, bem didático, dá para fazer, né, do jeito que está aqui, a professora já pode colocar na sala de aula. Só dá um Ctrl+C, Ctrl+V, já dá para colocar lá na É sala de aula. verdade. Vai ficar bem interessante, né? E essa leitura, né, que ela será feita quando no princípio do pensamento a respeito desse podcast pedagógico, sempre me veio a ideia de um projeto. E de acordo com como as dicas estão relacionadas aqui, né, nós temos a ideia de um projeto. Nós temos aqui o esboço, nós temos o plano de leitura com esboço, com cronograma de lições, né? Nós temos aqui um quadro de semelhanças, isso pode ser feito dentro da sala de aula, né? Essas relações que pode ser feito dentro da sala de aula, e as figuras, as imagens de referência, para facilitar o aprendizado, já que o livro é extremamente complexo. Você seleciona uma figura de referência, uma imagem de referência que facilita a apreensão, né? E a, a apreensão e o discernimento, né? Desse conteúdo por parte do aluno, que nós temos alunos extremamente escolarizados dentro da sala de aula, nós temos alunos de ensino superior e temos alunos de nível elementar, dentro da mesma sala de aula. Né? Então, essas figuras de ilustrativas, elas vão trazer não apenas uma clareza a respeito do assunto, mas também, né, facilitar a compreensão do assunto, mas também fazer um registro fotográfico daquela aula. Né? Eu vou fazer um registro fotográfico daquela aula. Tem aquela figura referente àquele determinado assunto. Então, todas as vezes que eu vi a figura, eu vou me lembrar do assunto que foi tratado em sala de aula. Não é verdade? É, nós vamos para a nossa segunda dica, que é um quadro de semelhança. Essa segunda dica você pode trabalhar o trimestre durante todo o trimestre, né? Nós sabemos que Ezequiel, profeta, Atalaia, né? Que é um sentinela, Atalaia, o sentinela, aquele que leva, fica atento e leva a palavra, né? E ele levava a profecia, e isso é algo que nos alcança, porque nós também temos essas responsabilidades de levar a palavra ao pecador, e essa profecia ela vem até nós e alcança gerações futuras. Temos responsabilidades de levar a palavra ao pecador, de nos manter fiel, de estar sempre é, agindo como sentinela, não é isso? Então, é algo que as profecias de Ezequiel, as profecias de Ezequiel parece que são para nós, parece não, elas são para nós e para gerações futuras. Então, alcançam até gerações futuras. Então, através dessa visão, a proposta que nós trazemos para o quadro de semelhança é que você pode convidar o seu aluno a montar um quadro. A irmã Magnólia pode passar para o próximo. Aqui eu
quis somente mostrar mais ou menos a questão do quadro de semelhança. Você pode convidar a cada 2 alunos ou 3 alunos para ler a lição durante a semana e observar algumas semelhanças. A Ezequiel falava sobre a condenação, depois sobre a misericórdia. Isso é semelhante a nós. Por exemplo, Ezequiel, o atalaia de Deus, a lição de número 1. Olha só as questões. Ele tinha responsabilidades. Olha a semelhança. Nós temos responsabilidades. Qual a semelhança que existe entre nós, na geração agora e na geração futura? E, Irmã Miriam, senhora, isso nos mostra, né, é possível o professor estar fazendo esse quadro de semelhança, mostrando que a palavra de Deus, no início da sua fala, quando a gente começou essa conversa, você falou que é um livro antigo e complexo, mas isso mesmo. é ao mesmo tempo atualíssimo, né? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, então o livro de Ezequiel, sendo um dos profetas do Antigo Testamento, é também um livro muito atual. Então, o que ele trata também no Antigo Testamento, lá no livro, na profecia, também pode ser tratado para os nossos dias, não é? E para E é a importante, geração e futura, as gerações não é futuras, isso? E as gerações exatamente. futuras. Então, o seu aluno, você pode criar esse quadro, né? Pode ser numa cartolina, você é importante usar a criatividade ou deixar os alunos à vontade, para que eles possam buscar essas, essas semelhanças, esse quadro de semelhança. Então, ele encontrou essa semelhança. Ele vai fazer a mensagem, coloca na lição de número 1, a lição de número 2 sobre a questão que tem como tema vem o fim. Não é isso? É essa mesmo, essa mesmo, vem o fim. Você pede para o aluno fazer a mesma coisa, ele vai ficar curioso, sempre buscando algo que exista semelhança na época, nesse livro antigo, na época de Ezequiel e na nossa época. Estou querendo dizer ao que se aplica, as aplicações de hoje, né? Porque são para nós hoje, são para as gerações futuras, são as promessas do livro de Apocalipse, são promessas. E no final do trimestre, é interessante que ele vai ver que montou um quadro com semelhanças, né? E algumas diferenças. Peça para ele procurar também, se ele encontrou algumas diferenças, vocês poderão ter um quadro com semelhanças e também um resumo de toda a sua lição durante todo o trimestre. Você poderá encerrar o seu trimestre pedindo que um aluno, vocês podem expor e peçam para que seus alunos leiam. E o que acontece também, irmã Magnólia e irmã Eleire, é que todos os domingos, quando o aluno chegar e viu o quadro, ele vai lembrar da lição passada. E é sempre importante, não é? Porque uma coisa interessante, as nossas lições da escola dominical, elas são muito didáticas. Então, há uma continuidade durante todo o trimestre do tema trabalhado na lição seguinte. Então, é importante quando a irmã Miriam sugere esse quadro, porque vai ser uma forma didática do aluno ele estar sempre fazendo esse link da lição anterior com a lição atual, né? E que pode estar relembrando, revivendo. Tem coisas que às vezes o professor fala, trabalha na sala de aula, dependendo da forma como trabalha, o aluno ele não esquece nunca mais. E o importante é que ele leve para a vida dele, que aquele ensino ali que ele aprendeu na escola dominical possa, de fato,
modificar a sua vida segundo a vontade de Deus, né? Mas nós, irmã Magnólia, eu me refiro às nossas limitações, que eu estudo uma lição hoje, próximo domingo outro, e assim sucessivamente. Talvez quando eu chegar na quinta lição, eu já tenha esquecido bastante coisas da primeira ou da segunda. Mas quando você chega na igreja, que você vê, vai fixando com o quadro de semelhança ali, né? É uma revisão. Você vai revisando a primeira lição, a segunda, a terceira. Quando você chegar na 13ª lição, você vai ter um esboço, um resumo de todo o conteúdo estudado, né? Irmã Não, Eleide, seu microfone está fechado. Você quer falar da tela anterior? É, não apenas um registro, né, da lição para quem está na sala de aula, mas um despertamento para quem faltou. Sim, Entra na sala de aula, faltei a lição passada, mas eu entrei na sala de aula, tem uma novidade. Opa, vou estudar a lição passada também, né, para poder compreender o que está acontecendo na sala. A gente, é, a gente tem que ter essa ciência de que vai ter alguém que vai faltar durante o trimestre. olha só, é bom quando nós vamos conversando sobre essas questões, né? O que a irmã Helene falou foi muito interessante, porque digamos que eu faltei a lição passada e cheguei ali estava uma comparação, eu olhei, o quadro comparativo, eu olhei, aí eu não tive coragem de perguntar ao professor, mas eu pergunto à irmã Magnólia e à irmã Helene, que tenho mais intimidade com ela, vocês são alunas, mas isso vai despertar até, imagina, o desejo de ser professora de escola bíblica dominical, né? A irmã Elaine vai me falar, irmã Miriam, a senhora faltou, mas o quadro de semelhança aqui, ó, tá, não poderia ter faltado, não é verdade? Facilita a aprendizagem, a compreensão e a possibilidade de uma explicação, né? Porque tem coisas que são tão complexas que a gente não consegue explicar. Mas a partir de uma imagem, a partir de uma figura, a partir de uma vivência, aí a gente já consegue explicar com mais facilidade. é verdade. A gente também está trazendo ainda um outro quadro ainda comparativo, que é a sugestão de uma imagem do Vale dos Ossos Secos, né, que está no livro do profeta Ezequiel, e a imagem também de um rio, né? O rio que também está no livro do profeta Ezequiel, para mostrar para o aluno que quando o pecado, que foi no caso do pecado aí, do pecado de Israel, né, o pecado do povo de Deus, tornou o povo num vale de ossos secos, né? Aquela nação estava comparada ali a um vale de ossos secos. Mas quando se volta, aí, e também quando a gente se volta para Deus, esse vale, ele é restaurado, Deus manda o profeta profetizar para o vale de ossos que foi restaurado pela sua palavra, e também o rio da água da vida, que simboliza o Espírito, né? A presença de Deus. E que quando a gente está na vida, com a vida no altar, na presença de Deus, nós podemos mergulhar nesse rio e desfrutar das bênçãos espirituais que o Senhor tem para a gente. E aí no rio, como diz lá no Salmo 1, que o rio traz vida, a água traz vida, como diz o Salmo 1, nascem as plantas que estão ali na margem do rio, até o justo, ele dá fruto na estação própria, as folhas estão sempre verdes. Assim é o crente fiel na presença de Deus, é cheio de Deus, e o rio do Espírito, ele flui dentro da vida do crente.
Então, mais do que nunca, a gente precisa estar incentivando os nossos alunos a buscar a presença de Deus conforme a palavra de Deus nos ensina e nos distanciar do pecado. Porque quando a gente está, como a nação de Israel, que se virou as costas para Deus, aí se torna um vale de ossos secos, né? E sim, são quadros comparativos, como a irmã Miriam e a irmã Eleide colocou, que vão fazer os nossos alunos a refletir. Inclusive aquele que não veio, que a irmã Eleide lembrou muito bem, quando ele Foi chegar e eu. vir na sala ali, aquela exposição, Foi aí eu ele vai mesmo ficar que curioso, falei. vai perguntar, pode não querer perguntar ao professor, mas aí ele vai perguntar ao colega o que foi que aconteceu e vai se interessar com certeza a não faltar mais, né? A estar mais frequente na escola, mais comprometido com a palavra. É verdade, verdade. Bem interessante mesmo. Esse quadro esse quadro comparativo, né? Ele traz uma reflexão, né? Não só a reflexão a respeito do assunto, mas também a respeito de como nós estamos, né? É possível fazer uma autoanálise a partir dos conteúdos e das imagens, porque quando olhar, né, enxergar alguma coisa, a imagem, a figura, ela é extremamente importante. É, No processo de ensino-aprendizagem, você observar, não olhar apenas um texto, né, mas olhar uma figura, algo que choca, que traz um impacto, ele vai facilitar, né? Com certeza a imagem vai facilitar a apreensão essa autoanálise acerca, né, das nossas responsabilidades com a palavra. É que a responsabilidade individual é um dos temas das lições, né? A responsabilidade individual, eu acho que é a sexta lição, né? A partir da sexta lição, nós vamos entrar é a sétima lição. Entraremos com esse tema de responsabilidade individual. Então, o que é que eu estou fazendo aqui nesse processo? Quem sou eu aqui? Eu, eu estou dentro desse vale de ossos secos ou eu estou, né, à margem do ribeiro, plantada ali junto às águas, né? É uma, como nós falamos no início, que a lição, assim como o livro de Ezequiel, que muitas pessoas acham de difícil compreensão, mas ele é convidativo, ele nos convida a refletir sobre nossas responsabilidades, sobre nossa intimidade, sobre os nossos cuidados com a nossa saúde espiritual também, não é isso? Como a senhora estava dizendo. Então, é importante trabalhar essas dicas, principalmente o quadro de semelhança, que o quadro comparativo também, porque eu acredito que eu, como aluna, cada lição que eu chegasse na sala de aula, que eu olhasse para as outras anteriores, cada domingo que eu chegasse, eu iria refletir um pouco sobre a minha vida espiritual, sobre as minhas práticas, não é isso? porque não adianta, né, irmã Magnólia, irmã Miriam, a gente fazer, né, trabalhar com os alunos numa sala de aula um tema tão complexo sem trazer uma aplicação prática. Precisamos de uma aplicação prática, né? Para que a Bíblia ela deixe de ser apenas um livro que nós lemos diariamente, mas que ela seja nossa regra de fé e prática, né? Que nós possamos colocá-la em execução na nossa vida, é a palavra. Enquanto nesse período em que eu tentava assim, de uma forma eu quase enlouquecida tentando ler o texto, né, de Ezequiel, que eu já tinha lido outras vezes, é tão interessante isso. Quando vivemos esse momento de passar por esse processo de aprender, de absorver para ensinar, precisamos viver a palavra, né? E em alguns momentos eu, observando os textos, eu digo, poxa, Ezequiel, eu acho que ele naquele momento era tratado como um louco, né? Porque
são tantas coisas e visões tão extraordinárias e são situações tão complexas que o Senhor coloca ele, né? Colocando ele para se deitar no chão, né? E aí, durante muitos dias, então 390 dias, depois 40 dias, coisa de gente louca. E aí a gente passa por algumas situações, né, um pouco mais complexas, a gente já fica desesperado, Jesus, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Não, tenha calma. Tenha calma, vai dar tudo certo. Vai dar Minhas tudo irmãs, certo e a gente vai chegar lá. eu vou passar aqui para a gente não perder do tempo, né? Porque ainda temos um podcast da lição para gravar. Nós trazemos também uma sugestão tempestade de ideias. E tanto você pode estar, por exemplo, as ideias, dessas ideias, dos temas que são trabalhados na lição. E aí, a partir do que os alunos forem dizendo, você ir anotando, pode ser numa cartolina, num papel madeira, ou para quem sabe usar e tem habilidade com Kahoot ou Metimet, que você cria lá no celular a pergunta, a questão, e as pessoas respondem no próprio celular, e vai gerando ali, você vai formando na tela de uma projeção do computador, mas nem todas as pessoas têm essa habilidade, ou equipamento para fazer, ou celular com internet, né? Mas aí a ideia é que você pode dar, por exemplo, quais são os temas mais trabalhados no livro de Ezequiel? O juízo divino, como já foi falado aqui, as denúncias contra o pecado de uma forma geral, contra a idolatria, não é? Contra a prostituição, e essas profecias, essas denúncias do juízo divino, as ameaças, elas foram direcionadas a Israel e a Judá e também às nações vizinhas. E logo depois, também a promessa de restauração do povo de Deus, da restauração de Israel. Então, são coisas, ideias. A ideia aqui, meus amados irmãos e professores, é a gente usar os recursos pedagógicos. Muitas vezes a gente pode pensar que não tem um computador na igreja para fazer uma tela de projeção, mas a gente não precisa, se tiver, ótimo, mas se não tiver, usa um papel madeira, um flip chart, ou até papel ofício, depois junta, apresenta. Cada aluno pode estar dando uma ideia, colocando num pedaço de papel e está dizendo de modo que o objetivo, como as irmãs já colocaram aqui, é que eles aprendam e levem para as suas vidas, que possa transformar, de fato, a vida de cada um, porque esse é o objetivo da palavra, né? Senão fica como diz a própria palavra, aquele que lê a palavra e não cumpre é como o homem que se olhou no espelho, e quando sai da frente do espelho se esquece como é o rosto. Essa dica, tempestade de ideia, essa atividade, ela é importante tanto para o professor quanto para o aluno, né? Por quê? Porque o professor ele vai ter um norte também do nível de conhecimento do aluno e, através disto, ele poderá planejar a sua aula. Por exemplo, se eu utilizar a tempestade de ideia na primeira lição, logo na primeira lição, eu vou ter uma facilidade bem maior de trabalhar com os meus alunos. Porque você pode trabalhar essa dica de diversas formas, mas veja só, eu quero saber o nível de conhecimento dos meus alunos com relação ao livro de Ezequiel. Eu vou simplesmente fazer uma pergunta. O que você conhece, o que você sabe sobre o livro de Ezequiel? Aí ele vai, coloque somente duas palavras,
você pode também distribuir uns pedacinhos de papéis para cada um, coloque só 2 ou 3 palavras. Aí eu vou e escrevo. Promessas. Irmã Magnólia escreve. Denúncia contra a idolatria, não é isso? Judá e Israel. E Vale de Ossos Secos. Nós vamos escrevendo e você, como professor, pode ir observando o que os alunos escreveram. Aí você vai fazer uma avaliação, olha, o nível do conhecimento do meu aluno, o nível médio com relação ao livro de Ezequiel. Então, eu vou planejar a minha aula de forma que eu possa atender a necessidade da minha classe. Irmã Se os Miriam, meus alunos, senhora, irmã e uma Magnólia, coisa interessante também, que nessa dinâmica, nessa metodologia de se usar essa tempestade de ideias, é a interação entre a turma e também com o professor, porque ele vai ser estimulado a participar. A gente sabe que tem alunos que falam muito e tem aqueles muito tímidos, né? Então, isso quando a gente mesmo. faz esse tipo de dinâmica, ele vai se sentir estimulado a participar, vai haver uma melhor interação entre aluno e professor e também entre os próprios alunos. E eles, outra coisa também, quando o aluno ele participa, ele se sente mais motivado e ele aprende mais. A gente aprende mais fazendo do que assistindo o outro a falar somente, né? Isso é muito A, interessante também. as famosas metodologias ativas, é É, isso? O aluno que aprende fazendo, o aprendendo. outro aprende ensinando, através também da sala de aula invertida, não é isso? Sim. Então, essa tempestade de ideias é interessante você usar no início da aula, porque você vai avaliar o nível de conhecimento do seu aluno. Você pode usar também no final da aula, porque você também vai avaliar se houve aprendizagem satisfatória ou não. Porque nós precisamos avaliar o nosso aluno e avaliarmos a nós mesmos também, não é isso? Vocês concordam? Então, eu vou avaliar o meu aluno no final, vou aplicar no final, irmã Magnólia. Aí, sobre o que vocês aprenderam hoje, vamos fazer uma tempestade de ideias sobre tudo que nós falamos, o que foi falado, o que vocês forem lembrando. Aí eu vou observar. Vai ter um aluno que não vai escrever nada, 2 alunos. Pode acontecer. Então, eu preciso rever o meu planejamento, a minha forma de trabalhar com a minha classe. O que foi que eu fiz, de que o meu planejamento não foi satisfatório, não houve, não gerou aprendizagem, não consegui transferir conhecimento de forma satisfatória, ou o meu aluno tem algum problema. Eu preciso chegar mais perto daquele que não escreveu nada. Através dessa atividade, você pode chegar perto, você pode detectar se ele tem algum problema, né, algum déficit de aprendizagem, através dessa atividade. Tempestade de ideias, outros chamam de explosão de ideias, né, chuvas também, mas é muito importante, eu sempre trabalho essa atividade com os meus alunos e aconselho que você também possa trabalhar, porque você vai sentir-se norteado a avaliar de uma forma melhor a sua classe, a trabalhar, a desenvolver um melhor planejamento. É uma atividade que serve como diagnóstico e como avaliação, né? Isso mesmo, É possível fazer o diagnóstico de condições de aprendizagem, mas também é possível fazer uma avaliação a respeito daquilo que foi aprendido. E se não foi aprendido, por que não foi? Aí, uma autoavaliação do professor. porque não foi. Ele tem algum déficit de aprendizagem ou
foi eu que não consegui transmitir o meu conhecimento de forma correta, se foi eu que não planejei, não fiz um bom plano de aula. Vamos tentar resolver essa questão, pois para o Senhor nós Querida, precisamos oferecer o melhor. e uma Até boa mesmo a aula exposição, né? A exposição da atividade de uma forma mais é, objetiva. Porque às vezes a gente quer trazer tanta informação, né? A gente quer trazer informação para o aluno, olha, tem muita coisa aqui porque a gente acha que a lição talvez não seja, né, uma exposição do geral, ou a gente quer trazer coisas novas, diferentes, né, mais elaboradas, e aí acaba complicando, dificultando a aprendizagem desse aluno, e a aula deixa de ser objetiva. Quando a É, é aula é verdade. objetiva, ela não é possível aprender. Né? Quando há muita informação, inclusive informações que são interessantes até, mas que a minha turma não está, né, preparada para receber tanto conteúdo, então a aula deixa de ser objetiva, ela deixa também de ser satisfatória. Né, eu estava participando de uma capacitação e olha só o que nós falamos. Ah, que maravilha que a nossa revista agora nós podemos encontrar um planejamento. Poxa, se tem um plano de aula na minha revista, eu não vou mais precisar fazer um planejamento. Mas será se o plano que nós encontramos aqui na revista, ele atende à necessidade da nossa turma? Nós precisamos observar esse detalhe. Por quê? Estou trabalhando com alunos de 35 anos. Eles absorvem de forma diferente de um aluno de 45, 50 anos. Eles não vão absorver tanta informação, uma pessoa com 45, 50 anos, eles não vão absorver tanta informação. Então, eu preciso trabalhar de forma que eu possa atender, alcançar a necessidade da minha classe. É verdade. E daí a importância da gente conhecer a metodologia, porque cada faixa etária exatamente tem uma forma de aprender. Né? Tem até um livro sobre os estilos de aprendizagem. Isso mesmo. Queridas, aqui a nossa irmã Eleide nos traz essa sugestão, né, de essas ideias bem interessantes, não é? Irmã Eleide, você pode falar um pouco sobre essa sugestão que você está trazendo aí, sobre essa dica aí, dessas referências? as imagens de referência, né, que a gente estava falando, para essa atividade, irmã, eu não tenho condições de fazer um cronograma de leitura. Eu não tenho como trabalhar com os meus alunos, né, de uma forma mais tecnológica, né, de trazer slides para dentro da sala de aula. Então, mas eu posso trazer uma imagem. Não tem como não fazer. Aí eu coloquei aqui algumas sugestões, né, da lição 1 até a número 8. Né, a lição 1 que vai falar do Atalaia, né? E aí eu trouxe a imagem do Atalaia, mas você pode trazer só a imagem lá do instrumento, né? Que era feito de um chifre, né, o chofar, que é feito de um chifre. Sempre que o aluno vê aquela imagem, ele vai se lembrar da lição do Atalaia. Quem é o Atalaia? Né? É esse sentinela, é esse que anuncia, né? É esse que denuncia também. Né? A lição número 2, que é a lição do fim, do juízo, né? Eu trouxe aqui a imagem ai, ai. Agora eu esqueci a palavra. É, o reloginho do tempo aí, né? Que vai fazer referência ao fim, né, ao tempo que está passando. Tem esse fim ele está sempre ligado, né, na palavra de Deus, o fim está sempre ligado à questão do juízo e da justiça de Deus. A lição número 3, que fala da idolatria, eu trouxe essa imagem, né, porque essa imagem aí é a imagem da coroa do rei Adonis, o rei, como ele é conhecido, né? O deus grego, o deus do sol, que é o mesmo que a nossa revista traz aqui,
Essa é a coroa da cabeça dele, então eu trouxe só a imagem da coroa, né, do Rei Sol. A lição número 4, que fala da glória de Deus, né, e a glória que fugiu e foi para o Monte das Oliveiras, né, e de lá eu achei interessante essa imagem da oliveira, né, porque é de lá que vem a glória também, né, é de lá do Monte das Oliveiras, é ali onde Jesus se derrama, é ali onde ele se entrega como cordeiro, né? Para o sacrifício, entrega-se totalmente à vontade de Deus. É ali onde a glória de Deus surge para nós, né? A lição número 4, a lição número 5, que fala da falsidade, né? Do fingimento. A justiça divina, lição número 6, que Deus vem com a sua espada, pesando o pecado, as obras na balança. A lição número 7, que fala da responsabilidade individual. E a lição número 8, que fala do pastor, né? Do bom e do mau pastor. Mas essas figuras são apenas para fazer, só para chamar a atenção do professor, e aí ele pode buscar outras referências, né, outras imagens que pode trazer para a sala de aula e agregar. Eu estava observando aqui esse plano de atividades e o professor ele pode fazer tanto qualquer uma dessas dicas, ele pode trazer para o seu plano de trabalho do trimestre, como ele pode fazer todas estas dicas ao mesmo tempo e vai só enriquecer, né, o trabalho do professor, a compreensão do aluno a respeito das lições, né, porque de uma forma bem particular nós podemos trabalhar de uma forma geral, fazendo o plano de leitura, com as imagens com as aplicações práticas na sala de aula, né, a semelhança, os quadros comparativos e também as imagens de referência. Você pode trazer tudo isso para dentro da sala de aula para facilitar, né, É verdade. dos alunos e inclusive para facilitar essa, essa, essa explicação por parte do professor na hora de compartilhar os saberes, Irmã porque, Elaine, mais uma vez, o livro é muito complexo. é verdade. Eu gostaria de pedir para a senhora fazer suas considerações, porque nós já ultrapassamos o Estouramos o tempo, tempo. estouramos o É, tempo, e só fizer suas considerações, agradecimento, e depois a irmã Miriam, e em seguida nós vamos encerrar. E agradecer também aos professores que puderem assistir e também divulgar com outros professores, outros irmãos, professor e aluno podem assistir e divulgar também. amém, amém. Deus abençoe a todos os professores que vão assistir esse podcast. Que ele seja que ele seja apenas um passo, né? Que ele seja estimulante aí para que todos os professores consigam fazer, ter êxito nesse último trimestre do ano. Foi uma bênção, obrigado pela confiança, irmã Magnólia, irmã Suênia, né? O pastor Reinaldo, que tem nos recebido com muito carinho, irmã Miriam. Estou lhe esperando, irmã Miriam, aqui em Nazaré 2, viu? Para a gente fazer um trabalho aqui bem interessante na área 3. O Senhor vai nos permitir aí fazer essa obra. Deus abençoe vocês, a irmã Magnólia, boa noite. Boa noite, irmã Miriam. Deus abençoe Amém. de Jesus. A Irmã paz do Miriam, Senhor, a paz do Senhor, novamente, e que Deus abençoe a sua vida, querido professor e professora que esteve conosco. Se você ainda não é inscrito, pode se inscrever, pode compartilhar, deixe seus comentários e nós vamos deixar o material aqui para que você possa ter acesso, tá? E eu estou muito grata. Obrigada, irmã Magnólia, a irmã Eleide, a irmã Suênia, pastor Reinaldo, todos que fazem o DENEC ali na Assembleia de Deus da Igreja Central aqui de Natal. E que o Senhor abençoe você que está aí do outro lado. Fique na paz do Senhor. Amém. amém, glória a Deus. Quero agradecer
Aqui a palavra é realmente gratidão. Obrigada às irmãs Miriam, irmã Eleide, por esta parceria, pela confiança, né, estabelecida entre nós, foi muito bom. Quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade maravilhosa, agradecer também ao nosso pastor Reinaldo Odílio, diretor do DENEC, com a irmã Suênia. Suênia é uma bênção de Deus nas nossas vidas, e ao pastor Martim, que é o nosso presidente da nossa igreja, pela confiança e pela oportunidade de Deus nas nossas vidas para ministrar a palavra de Deus, para contribuir com a escola dominical, com o departamento do ensino, para o crescimento da igreja do Senhor e o engrandecimento do reino de Deus. Porque o trabalho é nosso, mas a glória é de Deus, não é? É E a verdade. gente fica feliz, o trabalho nosso, que eu digo, esse esforço de fazer o melhor. Mas a obra é de Deus e o trabalho é para Ele, é dele, a glória também para Ele. Então, queremos agradecer e convidar também os nossos irmãos, professores e alunos para participarem da nossa EBD em síntese, da nossa edição que vai acontecer já agora no próximo sábado, dia 24 de setembro, e vai ser uma bênção, com o comentarista da lição na central, mas teremos 6 sínteses também. E aí, todos os professores, quem trabalha com jovens, juvenis, com adolescentes, também quem trabalha com discipulandos, tem a oportunidade de estar se aperfeiçoando, estudando a palavra, investindo no reino de Deus para a glória do Senhor. Então, muito obrigada a todos e a todas, e obrigada, irmãs. Uma boa noite. Fiquem na paz do Senhor Jesus.